Por que o Rio Grande do Sul, que tem mais de 100 anos de vitivinicultura, a vitivinicultura chegou aqui no Rio Grande do Sul com os imigrantes italianos na segunda metade do século XIX, por que o Rio Grande do Sul não tem hoje uma grande produção de vinhos finos, que são os vinhos elaborados com uvas viníferas de origem europeia? Por que ainda fazemos tanto vinho comum, vinho de mesa, vinho de garrafão? Bom, 80% da produção brasileira de vinho ainda é vinho comum, vinho de garrafão elaborado com uvas americanas ou híbridas, ou seja, uvas que não são apropriadas para a elaboração de vinhos. São uvas para serem consumidas in natura ou com as quais se podem fazer excelentes sucos de uva, doces, geleias, enfim, mas não são uvas apropriadas para vinificação. Existe aí uma diferença, existem duas famílias principais. Existem as vites viníferas, que são as variedades de origem europeia, Cabernet, Merlot, Chardonnay, Pinot Noir, todas essas que nós falamos aqui antes, e a vitis labrusca, que é a vinha americana ou híbrida do próprio continente, autóctone deste continente, com as quais é possível fazer o vinho de garrafão, o vinho de mesa, aquele tradicional, que ainda representa 80% do vinho brasileiro. Mas aí é preciso que a gente conte uma historinha para explicar melhor como é que se deu isso. Quando os imigrantes italianos chegaram no Brasil, eles vieram nos navios com as suas mudas da Europa. Trouxeram principalmente as uvas cultivadas na Itália, Sangiovese, Peverella, Nebbiolo, as castas que eram conhecidas nas suas regiões da Itália. Quando chegaram aqui e plantaram essas uvas, essas vinhas, elas começaram a morrer. Elas não resistiam e morriam. E aí eles tiveram que substituir por uma uva que fosse resistente e capaz de produzir frutos. Encontraram as variedades americanas e começaram a fazer vinho com elas. O que acontece com a variedade americana quando ela é plantada sem enxerto? Existe uma praga que atacou os vinhos na Europa, também no final do século XIX, na última parte do século XIX, chamada filoxera. A filoxera promoveu uma devastação nos vinhedos da Europa. Praticamente acabou com a vitivinicultura no Velho Mundo. E por que isso aconteceu? Porque alguns viajantes, enfim, navegantes, levaram das Américas essas variedades híbridas que existiam aqui, levaram para a Europa como uma grande novidade e cultivaram lá. Só que nessas raízes havia esse pequeno inseto que produz tudo isso, que é uma praga que suga, drena completamente a raiz e acaba matando a videira. A filoxera se espalhou pelo território europeu com muita rapidez e os vinhedos tiveram de ser erradicados, queimados, tentaram alagar com venenos, tudo, nada resolveu o problema. Até que alguém teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: bom, se a filoxera não consegue atacar a raiz da videira americana, então vamos usar essas raízes como enxerto, como um porta-enxerto. Então, de lá para cá, o que vem sendo feito no mundo é isso. Se planta uma videira americana, uma híbrida, pode ser Isabel, Niágara, enfim, uma dessas. Sobre ela se faz um enxerto e aí sim se enxerta uma variedade europeia. Então, o pé, a raiz, está protegida da filoxera e de qualquer outra praga que faria um estrago muito grande com a vinífera europeia. A Europa fez isso, a América fez isso. Hoje, um dos poucos países do mundo que podem cultivar viníferas europeias sem porta-enxerto, sem um enxerto, é o Chile. Ainda não se sabe bem, estão estudando para tentar entender o que acontece lá. Parece que tem a ver com cobre. O Chile tem uma quantidade muito grande de cobre no solo e isso aí seria um fator vamos dizer assim, que afastaria a filoxera e esses insetos que atacam as raízes da planta. Então, isso explica por que nós acabamos nos atrasando em relação ao resto do mundo e ficamos produzindo cada vez mais vinhos comuns, vinhos elaborados com
uvas de videiras americanas. As mais conhecidas são Isabel e Niágara. Você já ouviu falar certamente dessas uvas. Agora, se o Brasil realmente quiser conquistar um lugar importante no mundo do vinho, vai ter que pensar seriamente em reconverter os seus vinhedos, os seus parreirais, de americana para vinífera. A americana é muito boa para suco. Ela faz um suco de uva muito melhor do que o suco elaborado com vinífera, mas é para suco ou para consumo in natura. Agora aí você pergunta, mas e por que o produtor já não fez a reconversão? Bom, a característica fundiária da produção de vinhos no Brasil, ela é uma cultura de minifúndio. Na Serra Gaúcha o produtor tem 4, 5, 10 hectares, quando muito, os pequenos produtores que produzem uvas para as vinícolas. E para um produtor que vive da produção dessa área tão pequena, é muito difícil para ele erradicar os seus 5 hectares e ficar lá 4 ou 5 anos esperando que uma vinífera comece a produzir. Então o produtor vai fazendo isso aos poucos. Um ano ele reconverte 1 hectare, até que aquele hectare comece a entrar em produção, ele reconverte mais 1, e essa reconversão vem sendo feita de maneira muito lenta. O Uruguai, por exemplo, fez isso com apoio governamental e fez isso num prazo muito menor. Em 10 anos eles conseguiram reconverter 90% dos seus vinhedos. Praticamente eliminaram a produção de vinhos comuns, de vinhos elaborados com uvas americanas. No Brasil ainda estamos demorando bastante para fazer isso. Nós vamos ter que acelerar um pouco esse processo se a gente quiser realmente ter um lugar de destaque na produção de vinhos do mundo inteiro.